Meu povo, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. É com muita felicidade, muita alegria que hoje nós estamos recebendo aqui, mesmo que virtualmente, os missionários, né, pastor André, irmã Germana, que a gente conheceu nessa viagem missionária que eu já compartilhei para vocês e tenho compartilhado com muita frequência as experiências que a gente viveu lá, e é com muita alegria que nós recebemos eles aqui, são os responsáveis pelo barco, pessoas que a gente conheceu e aprendeu a amar, desde que a gente percebeu ali a vocação deles, a disponibilidade deles para o reino, o coração voltado para aquela obra. Então a gente aprendeu a amar eles, vivemos experiências incríveis juntos, e algumas delas eu já contei para vocês, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse casal. Boa noite, André, boa noite, irmã. Boa noite, pastor Samuel, boa noite a todos. Muito bom, né? Estarmos aqui juntos, virtualmente, mas juntos, para a glória de Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, meus queridos. Que bom. É uma alegria poder compartilhar com os irmãos o que Deus tem realizado, né? Em nossas vidas, através das nossas vidas também. Vai ser um tempo muito precioso, pastor. Que bom, que bom. Uma das coisas que me impressionou quando eu cheguei lá no barco foi que ele era administrado assim com muita eficiência, né, e com muita simpatia por um casal. Eu não esperava encontrar um casal. Eu confesso para vocês que eu esperava encontrar ou uma responsável, uma missionária responsável, ou uma mulher. Essa administração do barco em conjunto foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? E eu queria conhecer um pouquinho melhor de vocês. Talvez a igreja vai conhecer também, e eu também, porque a gente não chegou a se aprofundar nesses assuntos, né? Vocês nasceram em lar cristão, tiveram uma educação cristã ou não? Em algum momento da vida de vocês se converteram? Como é que foi essa questão da conversão de vocês? Nós nos convertemos, né? Jovens, nós tínhamos 17 anos, nós já namorávamos, né? Eu me converti primeiro, após alguns meses o Dé, e nós não tínhamos ninguém na nossa família, nem na minha, nem na dele, que fosse cristão, né? Nós fomos os primeiros alcançados, e hoje, para a glória de Deus, né? Nossos familiares, os pais do André, meu irmão, meus cunhados, todos eles hoje estão aos pés de Cristo, né? Então, nós fomos os primeiros nessa caminhada. E antes do chamado missionário, eu sei que na vida de vocês veio uma vocação aí profissional interessante, né? Vocês são formados em odontologia, estou falando certo? Sim. E como é que foi essa vontade de cursar odontologia? De onde veio isso? E como é que foi? Onde é que vocês cursaram essa faculdade? Cursaram juntos ou separados? Como é que foi essa questão profissional de vocês? Desde a nossa conversão, a gente sempre teve o desejo de ir para o campo missionário. Então, a odontologia, ela assim, coube bem nesse nosso propósito, mas a Germana, ela começou primeiro que eu, odontologia, ela se formou, e após 6 meses, acho que até 1 ano, depois dela formada, eu fui para a odontologia. Mas eu confesso que eu, particularmente, comecei o curso de odontologia pensando em ganhar dinheiro. Mas Deus foi tão bondoso que nos mostrou que seria a nossa ferramenta para a obra missionária. Então, hoje, nós dois dedicamos aquilo que nós temos de profissão aqui no campo, em comunidades ribeirinhas, abençoando, mas também sendo abençoados, né? Por poder fazer parte disso tudo que Deus tem realizado nas comunidades. Quando eu fiz odonto, eu entendia que era para o campo, mas eu não conseguia ter uma leitura muito clara de Deus, como isso seria usado, né? Nós não tínhamos em missões nacionais, era difícil nós vermos alguém usando a parte técnica no campo, né? Então, assim, eu entendia isso como vocação, mas eu cheguei a um tempo a pensar que teria que deixar a profissão para o ministério, né? Para o campo. Mas eu fiz odonto já um pouco depois, porque nós temos formação antes de odonto. Então, para mim, a odontologia, desde o início, eu entendia como campo missionário. Tanto a faculdade, né? Que é uma faculdade, infelizmente, onde muitos se perdem, né? Muitos dos nossos se perdem nessa área. Mas depois de formada também, nós tínhamos clínica, nós trabalhávamos, mas eu sempre dediquei, né? Parte do tempo atender crianças do Lar Batista, Cristolândia,
Então, nós nunca dedicamos tempo integral, mas desde o início, né, eu sempre dediquei parte da profissão no campo, né? Só que até o momento que o Senhor mostrou como poderia ser utilizado de maneira integral. Você falou da dificuldade que existe de alguns jovens lidarem com a faculdade, né, com o ensino que é feito lá, com a instrução que às vezes vem da faculdade, que é uma instrução secular, algumas vezes direcionando para o ateísmo. Que conselho vocês dariam para um jovem que está ingressando numa faculdade e que vai enfrentar aí esse tipo de dificuldade? O primeiro ponto, né, é a plena convicção, né, de servir ao Senhor, porque durante a faculdade o que a gente vê e vive isso muito, muito na pele é você andando na contramão, né? É um indo e sem voltando. Então, a pressão sobre os nossos jovens é muito forte. Como quando eu fui para o odonto, eu já tinha, né, algum tempo de cristã e eu sempre fui, posso dizer, muito, muito chata realmente nas minhas convicções. Então, eu enfrentei alguns desafios assim, de realmente ser colocado à prova, né, aquilo que nós cremos, a maneira correta de caminhar. E, infelizmente, vi muitos meninos se perdendo nessa caminhada, às vezes, no início, com uma coisa muito simples, né? Tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo. Então, eu acho que nós precisamos preparar os nossos filhos, os nossos jovens, para terem convicção do Evangelho. Eu acho que é essa convicção que vai, durante esse período, fazer com que eles se abstenham, né? Daquilo que todo mundo acha correto e todo mundo acha normal fazer. Pastor, e também o que é primário na nossa vida, né? Entender o que é primário na nossa vida é a nossa fé em Cristo, é aquilo que nós acreditamos, né? Acreditamos e vivenciamos. Então, entender a faculdade, um curso, seja ele qual for, como uma ferramenta didática para a gente aplicar em missão, né? Que a gente costuma dizer é uma realidade. Ser missionário é você entender a missão que você tem para realizar. Então, todos nós somos missionários entendendo essa missão, que é proclamar o reino do Senhor. Então, não importa qual é a ferramenta que você vai usar. E ferramenta essa que muitas vezes a faculdade vai te dar. Mas é entender essa faculdade, esse curso, seja qual for, como algo secundário e não primário em nossas vidas. Quando vocês se formaram, vocês já estavam casados? Sim, nós nos casamos muito cedo, né? Nós nos casamos com 18 anos, pensando em ir para o campo missionário. Mas aí nós fizemos uma outra formação. O André trabalhava com empresas, eu trabalhava com administração de empresa, né? Antes da Odonto. Mas nós costumamos brincar, a gente é casado a vida toda, né? A gente está junto a vida toda, mas nós nos casamos muito cedo. Então, nós nos formamos em odonto já casados, já com os nossos filhos. Então, vocês se casaram e aí começaram, depois de formados, a exercer a função de vocês de odontologia, né? Vocês trabalhavam aí nessa área em São Paulo, não é isso? De que cidade vocês são? Nós somos de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Sim, nós tínhamos uma clínica em São Paulo. E aí, como é que veio esse conhecimento? Qual foi a primeira vez que vocês escutaram ouvir falar do barco e do trabalho que era realizado na Amazônia? E como é que foi essa primeira experiência na Amazônia? Nós somos voluntários da Junta desde que nós casamos, né? Há 20 anos a gente trabalha nas Cristolândias, logo que iniciou, trabalho com ciganos. Mas em 2014, mais ou menos, nós soubemos que nós, batistas, havíamos ganhado um barco e que esse barco começaria a navegar, né? Então, nós nos propusemos a vir ajudar. Até esse momento, a gente achava que nós viríamos, né? Conhecer, vir 1 ou 2 vezes por ano, a gente estava acostumado a fazer isso. Então, um dia nós conversamos com o pastor Hélio, que na época coordenava o barco, perguntando como seria que a gente queria vir ajudar, e ele falou que demoraria esse trabalho com médicos e dentistas, porque não tinha equipamento. Nós, então, tomamos a decisão de comprar um consultório. A gente, na verdade, não sabia o que fazer, porque a gente nunca tinha visto um consultório totalmente portátil, diferente do home care, né? A gente precisaria de tudo portátil. Aí nós íamos levar isso para a nossa igreja, mas nossa igreja é uma igreja pequena em São Paulo,
Então, nós tomamos a decisão de comprar esse consultório, parcelar, e a gente falou, o máximo que vai acontecer é ninguém ajudar e a gente paga as 10 parcelas. Mas, para a glória de Deus, em 3 meses, nossa igreja havia levantado o valor de R$ 32.100 para pagar esse consultório, né? Então, nós viemos para a igreja? Perdão, quantos membros tem? Na época, não tinha 100 membros, pastor. Não tinha 100 membros. É uma igreja pequena, né? É que em São Paulo, a maioria das igrejas tem uma média de 100, 150 membros, né? Nós não temos igrejas muito grandes, e é uma igreja que até o momento muito envolvida com missões, mas eu entendo hoje, olhando para trás, que Deus permitiu que a igreja fizesse parte disso ali na base. Até aquele momento a gente achou que só ia doar um consultório, mas na verdade eles estavam doando o consultório e mandando, né, 2 membros da igreja. E hoje a nossa igreja se envolve nesse trabalho aqui de uma forma muito mais ativa, né? E entende realmente como não ministério meu e do André, mas como ministério da igreja, né? Nós viemos para cá trazer o consultório em 2015. E quando nós chegamos aqui, nós fomos impactados, né, pela Amazônia. Eu nunca sonhei em vir para a Amazônia nem a passeio. Essa é a verdade, né? Eu sonhava ir para o campo missionário, para fora do Brasil. E eu nunca havia parado para pensar na Amazônia como um campo missionário. Mas quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com uma realidade muito distante da nossa. E não é só na questão da pobreza, não, porque as pessoas aqui não passam fome, né? O pastor esteve aqui, eles são simples, mas eles têm... mas era o isolamento, era olhar para aquelas pessoas e ver o distanciamento. Em São Paulo, nós estávamos acostumados a ir para Cracolândia, a ir para as ruas, só que você tem ali à volta, você tem suporte de hospital se precisar, você tem suporte de polícia. Numa comunidade ribeirinha, nós não vimos nada. Então, nessa primeira comunidade, eu atendi um garoto, uma média de uns 12 anos, e eu atendi essa criança, né? Ele estava com dor. Quando eu terminei o atendimento, esse garoto me deu um abraço apertado, um sorriso largo, e naquele momento, Deus usou a vida daquela criança para falar profundamente ao meu coração, né? Que a situação que aquelas pessoas estavam vivendo, a dor que aquelas pessoas estavam sentindo, o que é que eu estava fazendo para mudar essa realidade. Eu voltei para casa, nós voltamos para casa muito impactados, né? Com o coração muito quebrantado. E nós começamos a orar a Deus, perguntar para o Senhor o que Ele esperava de nós diante de tudo isso, né? E durante um ano nós viemos para a Amazônia em 7 viagens. A gente já passava mais tempo aqui do que em casa, né? Até o momento que muito claramente nós dois entendemos que nós queríamos viver aquilo que Deus tinha para nós. Até aquele momento a gente não tinha ideia de como ia ser, o que ia fazer, né? Não existia de fato um projeto específico para 2 dentistas. Só que uma coisa que nós tivemos muito clara sempre em nosso coração, Deus não estava chamando 2 dentistas, Deus estava chamando 2 servos, né? Se a profissão fosse ajudar no campo, glória a Deus por isso. Se não fosse ajudar, nós moraríamos em uma comunidade, iríamos plantar com o ribeirinho, pescar se fosse necessário, mas nós estávamos dispostos a isso. E Deus é tão maravilhoso, né, que nesses 5 anos nós vimos Deus fazer tanta coisa através de outros profissionais. Hoje, para a glória de Deus, nós recebemos profissionais todas as semanas. Agora, em fevereiro, nós estamos já com uma caravana. Tem 8 dentistas, tem médicos, tem enfermeiros. E nós sabemos que tudo isso é fruto da graça e do amor de Cristo, né? Interessante, pastor, você falando do chamado nosso para aqui para a Amazônia. Toda vez que nós, nesse 1 ano que a Germana comentou, toda vez que nós voltávamos para São Paulo para continuar a nossa vida, trabalhar no consultório, com a nossa família, na nossa igreja, é como se aquilo não fazia mais parte da nossa vida. Como se tudo aquilo que nós tínhamos aqui, lá em São Paulo, não tinha mais importância, na verdade não brilhava mais os olhos. O que brilhava os olhos era o campo missionário e aqui na Amazônia. Porque desde a nossa conversão nós tínhamos convicção do nosso chamado missionário. Mas o nosso desejo, como a Germana também comentou, era ir para fora do Brasil, para a África, para o Haiti. Nós ouvíamos, né, histórias de missionários que trabalhavam nesses campos e o quanto eram difíceis esses campos, quanto era necessário ter pessoas ali para proclamar reino. E aí, quando nós viemos para cá e vimos a realidade que existe de isolamento, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, então isso impactou muito a gente. E toda vez que nós vínhamos para uma viagem missionária e retornávamos para São Paulo,
o nosso coração não ficava em paz. Nosso coração já estava aqui na Amazônia. Deus já estava falando ao nosso coração aonde seria o nosso campo missionário. Então, para nós não foi pesado, de forma nenhuma, largar, deixar o que nós deixamos em São Paulo, família e tantas outras coisas, para servir ao campo missionário aqui na Amazônia. E tem sido realmente um tempo muito precioso, somos muito felizes, porque Deus tem nos dado a oportunidade de viver e vivenciar assim coisas grandiosas aqui. Como foi a reação da família, quando vocês compartilharam com a família esse chamado de vocês, a decisão de irem definitivo para a Amazônia? Todo mundo sabia do nosso chamado, né? Do nosso desejo, do nosso amor pelo campo. Só que eu acho que ninguém esperava que nós fôssemos, de repente, né? Falar, estamos indo embora, estamos indo para a Amazônia, né? Não era... Pensar na Amazônia, para quem está em São Paulo, não é nada que brilhe os olhos, a não ser se você for pensar numa viagem, pensar em pescaria, num passeio, né? A princípio, foi muito difícil para as pessoas, para os nossos amigos compreenderem por que nós estávamos tomando aquela decisão. E nós tomamos a decisão, na verdade, de deixar tudo para trás. E quando a gente fala, né, às vezes a gente fica com essa expressão pensando, né? A gente pensa que tudo que a gente tem é aquilo que a gente constrói durante a vida. Mas, na verdade, tudo que a gente tem é aquilo que a gente é capaz de fazer através de quem a gente serve. Então, para a gente, isso era muito claro, a gente não precisava de mais nada. E, às vezes, pastor, as pessoas e nós estamos tão apegados a coisas, a valores que não têm valor, né? Que a gente acha que o mais importante, poxa, mas tem tantas faculdades, tem tantas especializações, você vai fazer o quê na Amazônia? Deixa para outro. Então, para algumas pessoas... a gente ouvia, vocês são muito corajosos. Outros a gente ouvia, vocês estão loucos, né? Precisam ser interditados. Eu ouvi de uma colega de trabalho assim, alguém precisa fazer alguma coisa, a G não está bem, porque nós estávamos dispostos a vir embora. Hoje, eu creio que poucos, né, entendem a nossa decisão. Que eu acho que ficaram esperando assim, né? Vai passar 6 meses, 1 ano, eles dão conta do que fizeram e retornam. Mas todos entendem o porquê nós estamos aqui, né? Mas não é fácil, como também não é fácil para um jovem, né? Que às vezes com 18 anos, no auge da vida, deixa tudo e vem para a Amazônia. E não é o que nós fazemos aqui na Amazônia, no campo, é o que o campo faz com a gente, né? Hoje nós somos pessoas totalmente diferentes. Às vezes a gente vem mesmo com essa ideia, eu acredito que fantasiosa, de que nós é quem vamos fazer toda a diferença no campo. Mas isso não é verdade. A verdade é que é a diferença que o campo faz em nós. Eu brinco aqui, hoje eu sou uma germana do avesso. Eu tenho outros valores, né? As nossas prioridades mudam. Aquilo que realmente tem valor para nós muda, né? E isso é para a glória de Deus. Isso eu creio realmente é para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós aqui. Sobre esses valores, eu não sei se você contou para mim individualmente ou se você falou isso em algum momento no grupo, que em um momento a sua sogra te ligou para falar dos seus sapatos. E eu lembrei, assim, porque mulher normalmente é muito conectada aos seus sapatos, né? Normalmente, as mulheres amam sapatos, gostam de ter um número grande para combinar com um monte de coisa. Como é que foi essa história da sua sogra com os sapatos? É que assim, quando nós viemos embora, eu era alguém assim muito apegada, né? Bolsa que combina com sapato, que combina com a blusa, que combina... Então, assim, mulher normal. Eu tinha uma quantidade que eu não era capaz de usar. Então, tinha alguns que ainda estavam nas caixas, né? E aí tudo isso nós deixamos. Quando eu vim para cá, eu vim com uma malinha de mão, onde eu tinha camiseta, que eu não usava em São Paulo, um tênis que eu nunca tinha usado, porque eu também não usava tênis. E assim, a gente veio praticamente com a roupa do corpo e mais uma peça, né? Então, nós deixamos tudo lá. E aí, quando nós retornamos a primeira vez, minha sogra havia guardado roupa, sapato, blusa, e eu disse para ela, né? Falei, dona sogra, pode dar tudo, porque eu não quero mais. Mas são seus. Só que eu acredito, ela tinha ainda a esperança de que nós fôssemos voltar, né? E as nossas coisas estavam lá arrumadinhas. Só que essas coisas, e eu respeito, quem gosta, eu também gosto, mas não são mais nossas prioridades, né?
não são mais aquilo que vai nos mover. Então, às vezes, a gente vai para uma comunidade, pastor, no barco a gente tem uma realidade. Quando a gente vai para ficar numa comunidade, é uma outra realidade. Então, às vezes, a gente vai para uma comunidade onde a gente vai tomar banho no rio, onde o uso do banheiro é o mato, onde a gente passa 2, 3 dias lavando o cabelo na água do rio, que você não consegue nem prender mais, porque não segura nada. Só que quando a gente passa por tudo isso e a gente entende que é por um bem muito maior do que nós mesmos, tudo isso faz sentido. Eu costumo brincar, né, que toda vez que a gente precisa passar por uma coisa muito difícil, eu penso, Senhor, vale uma vida? Se vale uma vida, vale o meu esforço, né? Porque eu acho que é exatamente isso. O campo missionário, ele desconstrói algumas coisas para reconstruir outras. Então, nós somos desconstruídos, né, naquilo que, de valor mesmo, os nossos valores mudam. Então, o sapato é ótimo, é lindo, mas não é mais a nossa prioridade, né? Poder fazer cabelo toda semana, poder estar arrumadinho, é ótimo. A gente também gosta. Todos os missionários têm que se cuidar, mas não é mais a nossa prioridade, né? Agora, recente, tivemos uma lição muito, muito boa com um dos nossos missionários radicais, que é um ribeirinho. E aí ele falou o seguinte para a gente: olha, eu deixei tudo na minha comunidade para servir como missionário da Junta de Missões Nacionais. Aí ele falou o seguinte para a gente: olha, eu vendi a minha rede de pesca, eu vendi o meu teçado, que é o meu facão, vendi tudo que eu tinha para vir para o campo missionário, que eu precisava comprar uma bota e mais um colete. Aí a gente começa a entender que o que é o nosso tudo, né? O que nós deixamos para trás? Tudo aquilo que nós temos, muitas vezes, na verdade, né? Nem muitas vezes, na verdade, não é nosso, é do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, é do Senhor. Os nossos recursos, eles não são nossos, é do Senhor. Tudo aquilo que nós construímos durante a vida inteira não é nosso. Tudo é de Deus. Então, o que nós deixamos para trás? Qual é o nosso tudo? Então, nos fez realmente pensar aonde está o nosso coração. E às vezes as pessoas nos cobram muito, né? Mas o André, eu acho que foi mais cobrado quanto a isso, né? Que as pessoas diziam: você é doido, como é que você vai tirar sua mulher de São Paulo? Vai levar ela para o meio do mato, né? Mulher é difícil acostumar com essas coisas. E a aposentadoria de vocês. Mas, pastor, a realidade é que nossos recursos, nossa aposentadoria, se não estiverem nas mãos do Senhor, qualquer vento pode levar, né? Então, nós cremos que quem tem cuidado de nós até aqui é fiel para cuidar da nossa aposentadoria, é fiel para cuidar daquilo que nós precisamos. Então, a nossa poupança hoje está guardada com o Senhor. A hora que Ele achar que nós precisamos, Ele mesmo, né, providenciará, né, isso. A vida mudou muito, né? Com relação à moradia, alimentação. No barco a gente come muito bem, né? Eu cheguei aqui mais gordinho, todo mundo reparou. Mas assim, a vida muda muito, né? O clima, São Paulo é muito mais fresco do que a Amazônia. Eu vivi isso. Você falou aí nunca teve sonho de estar na Amazônia, assim, de viver essa realidade. Eu também nunca pensei em conhecer, até porque eu sei que o clima é muito diferente para mim, né? Eu sou um carioca que gosta de frio. Normalmente, nas minhas férias, eu vou para o sul e agora fui para o norte. Mudou muito a vida de vocês, né? Mudou. Eu acho que mudou tudo, né? A começar a mudança na gente, né? Mas tudo é diferente, assim, a moradia. Eu sempre tive muita dificuldade, né, de estar na casa dos outros para dormir. Eu nunca tive esse hábito. E aí, quando a gente vira missionário, você sempre está na casa de alguém, né? Ou você está em promoção, ou você está no campo. E aí a gente faz a gente se readapta. Eu e André, diferente de quem planta a igreja e para no lugar, nós somos dois itinerantes. A gente está todo dia num lugar diferente, com um grupo de pessoas diferente. No barco, cada semana a gente recebe uma caravana. Quando a gente começa a conhecer a caravana, pegar intimidade, a caravana vai embora. Aí chega outra. Quando nós não estamos dentro do barco, nós estamos na comunidade. Por exemplo, semana que vem, nós vamos subir e fazer visita nas comunidades. Então, eu vou estar cada dia numa comunidade diferente novamente. Então, nós perdemos aqueles pilares que a gente tem tão forte, né?
família, igreja, amigos. Então, tudo isso, esses pilares, a gente acaba tendo que se readaptar. Hoje, a nossa família aqui, né, também são os missionários, é o campo. Então, esse ajuste, o ajuste da alimentação, a alimentação aqui na Amazônia, no barco, é claro, é diferenciada, né? Mas na comunidade, a alimentação é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas nada disso é um peso, pastor. Eu acho que quando Deus ele chama, ele mesmo prepara, ele mesmo capacita. Por nós mesmos, nós não, Germana, não seria capaz dessa mudança tão abrupta. Mas quando Deus chama, ele conduz, ele orienta. A lã não pesa para a ovelha. Então, se pesar, ou porque não é ovelha, ou porque tem lã demais, né? Então, se está no peso certo, não pode nos pesar. Então, se Deus nos chamou para cá, ele vai conduzindo, né, diante das dificuldades. Já passamos por situações muito delicadas, né, de ir para uma comunidade e não conseguir voltar porque não tinha transporte, e 2 crianças dentro de um bote oferecer carona para a gente, e a gente entrar num bote com 2 crianças, uma jogando água para fora e a outra remando. E naquele momento eu parei para me perguntar, Senhor, tem tanta gente dizendo que eu tô louca, eu devo estar, eu tô no meio do rio, né, sem saber nadar, com 2 crianças no bote. Só que naquele momento, pastor, eu senti de Deus uma paz tão grande e uma confirmação de que aquele ali era o nosso lugar. E aí eu entendi que eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria viver outra coisa. Aquilo era exatamente o que Deus tinha nos oferecido e que nós tínhamos escolhido como vida. Então, hoje, como nós já ouvimos algumas vezes, né? De propostas de trabalho, de outras coisas. Hoje, qualquer coisa que não seja para o reino, para nós, não tem valor. Então, nós estamos exatamente aonde nós escolhemos estar. E Deus, ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo de Deus é tão bom que ele trabalha isso no nosso coração. Aquilo que para nós era muito importante quando estávamos em São Paulo, quando a gente está no campo missionário, não é tão mais importante. Aquilo que para nós era pilar lá em São Paulo, hoje já não é. Então, Deus ele vai trabalhando esses sentimentos e essas mudanças que acontecem de um local para outro. Nós costumamos dizer e brincar que ser missionário não é você mudar de CEP, é você entender a missão. Então, não é porque você está mudando de local, mudando de CEP, exatamente assim, que vai ser difícil, vai ser pesaroso o trabalho. Pelo contrário, quando você entende a missão, não importa aquilo que é colocado para você realizar. Deus vai te dar condições e instrumentos para você realizar essa missão, independente de onde você estiver. Quando se fala de 2 dentistas visitando, atendendo e trabalhando nas comunidades ribeirinhas, a gente pensa em 2 pessoas que estão lá para cuidar dos dentes das pessoas. Essa afirmação está certa? Não. Nós não cuidamos de dente, nós cuidamos de gente. Pastor, a nossa profissão é só a ferramenta que Deus nos deu. Quando necessário, a gente usa, né? Mas nós entendemos realmente o nosso chamado e a nossa vocação para proclamar o reino. Nós tivemos uma experiência bem bacana há uns anos atrás. Nós estávamos fazendo atendimento, tinha uma pessoa, uma mulher que nós tínhamos era difícil o relacionamento com ela, chegar até ela. E aí eu olhei, eu vi ela na beira do rio, lavando panelas. Falei, é minha chance. Dobrei a calça, fui para a beira do rio e sentei, né? Brinquei um pouquinho com as crianças, o André ficou brincando com as crianças. Sentei e falei, bora, me dê uma panela que eu vou te ajudar. Ela, sem olhar para mim, ela falou, mas tu não é a doutora do barco? Falei, sou, mas eu também lavo panela, só não sei lavar panela no rio. No rio é você que vai me ensinar. E ali eu comecei a lavar panela com aquela senhora, com muita dificuldade, né? Porque, na verdade, elas prendem a panela no pé e do pé elas seguram para arear. E assim, para a gente isso é um baita desafio, né? Mas ali eu consegui criar relacionamento com aquela mulher, né? E glorifico a Deus que isso abriram portas. E eu acho que é isso realmente, assim. Nós não estamos lá para ser dentistas no campo missionário. Nós estamos aqui para sermos servos. Se necessário foi para casa de farinha a gente vai, né? E o atendimento médico, odontológico é uma bênção, mas não é o nosso alvo final.
né? É a nossa ferramenta. Brinco com os médicos aqui, com os dentistas, que nós somos a isca, né? Somente. Para alcançar, para chegar a essas pessoas, para que as portas sejam abertas, para que a gente vá até o nosso alvo final, que é apresentar Cristo Jesus. E mesmo com o atendimento, ele é sempre intencional. Todo atendimento ele é regado à oração, ministração da palavra, para que essa pessoa entenda o evangelho do Senhor. Que ela tenha não só um sorriso transformado, mas a sua vida por completa transformada. Então, a afirmação não é essa, cuidamos de dente. É realmente, estamos lá para cuidar de pessoas. Levar o evangelho que transforma vidas. Novo Sorriso da Amazônia não é de um sorriso bonito, mas é de uma vida transformada, e aí sim, um novo sorriso para a Amazônia, né? A transformação em Cristo. Glória a Deus. Você falou sobre relacionamento, e em uma semana aí eu consegui perceber isso, né? As pessoas, elas se abrem a relacionamentos, a você conversar, você entrar às vezes dentro da casa dela, porque eles convidam para entrar, né? Alguns convidam para entrar. As crianças, eu tive bem perto das crianças e pude ali conhecer elas são muito francas, como criança normalmente é, né? Algumas vezes eu contava uma história para as crianças e ela falava assim, vai lá em casa contar para o meu pai, para minha mãe, e a gente entrava e ficava contando a história de criança para adulto dentro da casa da criança. E essa questão do relacionamento ela é bem marcante, né? Você falou aí sobre barquinho, e é importante que as pessoas entendam, vocês não usam o barco da Junta de Missões para todos os transportes de vocês, né? Ou usam? Não. O barco de missões nacionais, o missionário, ele é usado durante as viagens. Pelo custo, né, que é extremamente alto, o custo de deslocamento do barco. Então, quando nós vamos para as comunidades, nós vamos de barco de linha. Por exemplo, né, próxima semana nós estaremos indo nas comunidades para visitar o missionário, para ter relacionamento com a comunidade. Então, esse relacionamento com a comunidade vai além do atendimento, né, do dia que o barco chega. Aí nós fazemos isso com barcos de linha, em alguns locais com os barcos pequenos, né, que são os botes que os missionários usam na comunidade. Normalmente, então, quando você fala barco de linha, você fala aqueles barcos grandões que o pessoal pendura a rede? Sim. Por exemplo, daqui até Tonantins, de barco, dá de 5 a 7 dias, que é a comunidade mais no alto. Se for de lancha rápida, aí é um período menor. É o nosso metrô, aqui é a lancha rápida. Só que o custo também é extremamente mais alto. Então, nem todos os transportes é possível fazer de lancha rápida, né? Geralmente, os transportes missionários são de barco. Quando nós estávamos em Manaus, para a formatura de vocês, para o concílio e consagração do pastor André, a gente encontrou com alguns missionários, alguns radicais que estavam vindo de comunidades, e eles vieram desses barcos, né? Com aquelas redes penduradas. O Gabriel mesmo, lá de Tefé, né, falou que foram 3 dias de viagem, e ele e um amigo que é aqui do Rio, né, que foi no seminário do Sul junto comigo, e eles estavam vindo de viagem 3 dias, penduram as redes ali, tem almoço, tem janta, e isso espera em Deus, né? E assim, a outra realidade, né, pastor? A gente que está no grande centro, você pensar em sair do Rio e ir para São Paulo, a gente fala, poxa, 6 horas de carro, que longe. Aqui para a gente, 6 horas é logo ali, né? Em 6 horas a gente não chega quase em lugar nenhum. Então, o tempo muda, até a proporção de tempo, né? Essa relação de tempo para a gente muda. Um exemplo, você pega um missionário que sai daqui hoje e mora lá na ponta, ele vai chegar na casa dele na próxima quinta-feira só. Esses dias alguém perguntou, Ednardo e Gabi estão lá em Tonantins? Eu falei, não, eles nem chegaram lá ainda, porque dá uma semana daqui até a casa deles. Como é que é o contato, assim? Primeiro, antes da gente falar do contato, eu queria falar sobre os radicais. Quem são os radicais? Pastor, os radicais, eles são jovens. Um povo lindo. Jovens que abriram mão do seu conforto para viver uma vida muito simples em comunidades ribeirinhas, para alcançar pessoas, para amar pessoas, para criar relacionamento com essas pessoas, para pregar o evangelho. Então, são jovens que deixaram, né, o seu conforto de casa, deixaram a família, para realmente entendendo esse chamado e obedecendo esse chamado, estão espalhados nessas comunidades. São jovens, a maioria, entre 18 e 25 anos, muitos jovens mesmo, que têm dedicado 2 anos, 4 anos e alguns
um tempo maior ainda para proclamar o reino nesses lugares tão isolados. Então, nós louvamos a Deus porque Deus tem despertado esses jovens para vir para cá, onde que alguns anos atrás nós não tínhamos acesso nenhum a essas comunidades, e Deus tem levantado esses jovens para, junto conosco aqui, proclamar o reino do Senhor. Então, assim, tem sido muito bom esse despertamento que nós temos visto nessa juventude de hoje. E nós temos jovens de todos os estados, de toda a classe social, né? Nós temos jovens que terminam o ensino médio e vêm para o campo. Eu tenho jovem com 2 faculdades, tenho jovem que nunca saiu de uma comunidade ribeirinha e tenho jovem que já viajou o mundo. Mas o que é maravilhoso, né, no reino, e muito especialmente no campo missionário, é que pouco importa tudo isso. O campo missionário iguala todo mundo e traz todo mundo para perto. Então, eu tenho duplas aí de meninos com contextos de vida completamente diferentes. Mas aí Deus junta 2 meninos como esse para transformar uma comunidade ribeirinha. Pensar num jovem, né, pastor? A gente tem aqui professores, tem dentista, enfermeiros, contadores, numa comunidade ribeirinha, vivendo muitas vezes sem luz elétrica, sem água, sem shopping, sem Coca-Cola, né? Mas Netflix. Meninos felizes. Tem Netflix, mas meninos muito felizes porque entendem que estão cumprindo aquilo que Deus chamou. Eu louvo a Deus, né, por conseguir ver Deus levantando uma geração que ama a Deus acima de tudo, que não se corrompeu com a tecnologia, que não se corrompeu com o modernismo de que tudo a gente pode fazer, mas que tem dedicado a vida a isso. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por poder servir a Deus junto com esses jovens tão dedicados, né? Meninos e meninas, que têm idade para ser nossos filhos, têm idade dos nossos filhos, né? Mas que são tão comprometidos com o reino de Deus, né? O pastor teve a oportunidade de conhecer alguns deles, e cada comunidade que a gente vai, a gente encontra um mais especial que o outro, né? E é um tempo muito bom. Então, jovens, vocês que estão aí na igreja, nos ouvindo, né? Se Deus tem um chamado para a sua vida, não espere, não diga não para o Senhor. Cumpra aquilo que Deus tem te chamado, porque vale a pena. E Deus mesmo chama, convoca. A gente põe o pé e Deus põe o chão. Na minha experiência aí com vocês, assim, eu aprendi a amar alguns deles que a gente se aproximou mais, né? Admirar eles, incluir eles nas minhas orações, né? Mas eu acho que isso acontece com vocês também. Não dá uma sensação assim de paternidade para esses meninos, assim, uma sensação que eu agora, depois de conhecê-los e admirá-los, eu me sinto um pouco responsável por eles, assim, de ofertar, de orar por eles. Isso alcança vocês também, né? Com certeza. Com certeza. Pastor, uma das coisas que nos fez vir para cá também foi ver o comprometimento desses jovens, comprometimento com o reino de Deus, né? Jovens que poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas deixaram para abençoar pessoas, para alcançar pessoas. Então, esse jovem, quando ele está na comunidade, ele vai criar relacionamento do nada. Se o ribeirinho vai pescar, ele vai junto pescar para ali pregar o evangelho. Se ele vai caçar, o ribeirinho vai para a mata caçar, o missionário ele vai junto caçar também para criar esse relacionamento. Então, começando do zero, ele vai plantar uma igreja ali através do relacionamento. Então, o comprometimento desses jovens nos fez realmente despertar, olhar diferente, né? O campo missionário. E realmente, assim, dá um sentimento de paternidade, de cuidar desses jovens, de estar junto deles, de caminhar com eles, porque é muito fantástico o que eles fazem. Aqui a gente costuma brincar que é uma grande família, né? Alguns deles, né? A maioria é bem mais jovem, mas alguns deles têm quase a nossa idade. A gente brinca que são todos nossos filhos. E, assim, o cuidado, o respeito e esse elo mesmo de amor e cuidado entre todos, isso é algo aqui para a gente muito forte, né? Aqui na Amazônia, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, nós e os meninos aprendemos a todos ser uma grande família, né? Então, essa reunião, 2 vezes por ano, nós reunimos todos os missionários. Agora, em agosto, nós tivemos, durante um mês, todos juntos estudando, né? Fazendo o seminário. Mas é um tempo mesmo de comunhão em família, né? A gente brinca que tem alguns, às vezes a gente sai com alguns deles
E o povo acha muito estranho na rua, né? Porque ouve daqui, ô pai, ô mãe, aí você olha um de cada cor, um de cada jeito, né? Então, mas é assim mesmo, é como Deus nos dá, né? O cuidado deles, e ao mesmo tempo Deus nos dá para eles para cuidar, já que todos nós abrimos mão, né? Nós de estarmos com os nossos filhos e eles de estarem com os pais. Isso para mim foi muito marcante. Tiveram algumas cenas que marcaram muito o meu coração. Acho que na primeira noite, naquela comunidade que eu não consegui estar, né? Porque o barco atolou ali no banco de areia, vieram duas meninas que agora eu não lembro o nome delas, eu tenho anotado, mas agora Janaína e Ana Flávia. Janaína e Ana Flávia. E assim que eles terminaram de jantar com a gente, elas foram embora, né? Voltaram para a comunidade, e o pastor Davi filmou ali a saída delas, onde elas pegavam um barquinho e iam para o meio do Rio Solimões ali e sumiam na escuridão, porque já devia ser umas 10 horas da noite. E aquilo impactou muito o coração de todo mundo que estava ali. Eu olhei para os pastores do lado e eu não era o único que estava chorando, porque eu imaginei, gente, é uma menina indo embora no Rio Solimões, assim, como vai lá desviando de Jacaré e para voltar para casa, e dá uma dor no coração, assim, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente é consolado pelo Senhor, entendendo o cuidado que Deus tem com eles, né? É algo muito marcante. Depois eu conheci... E ali, né, pastor? Pode falar. Nós temos duas meninas, que uma é jornalista e a outra é pedagoga. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, né? São duas meninas que são fruto da viagem do barco. Vieram a uma viagem do barco, conheceram os radicais e tomaram a decisão de voltar como missionárias, né? Então a gente vê que para Deus não é o que nós temos, é o que nós estamos dispostos a fazer pelo reino, né? Eu conheci dois vizinhos meus, né, praticamente. Gabriel, que eu conheci em Manaus. Gabriel era aqui de Santa Cruz, assim, 2 minutos de carro da minha casa. Eu já tinha o visto em um congresso de embaixadores do rei. Inclusive, ele está fazendo trabalho com embaixadores do rei lá, né, na comunidade onde ele está, com um trabalho bem legal, tenho acompanhado. O Carlos, que é aqui de Saracuruna. Saracuruna. Também, eu chamava ele de Carlos Saracuruna. Depois eu tive que me acostumar a chamar de Pastor Carlos, né? Mas também pessoas assim muito marcantes. Em toda a comunidade que a gente foi com os radicais, a gente percebeu alguns de trabalho bem desenvolvido, bem adiantado, em outros um trabalho assim iniciando, né? Naquela comunidade, acho que é de Cunha, né? A gente tinha 2 missionários ali, não existe um tempo ainda, elas fazem reunião na casa dela, dá para perceber que é um trabalho que está ali dando os primeiros passos, né? E tudo deixou a gente muito impactado. E a felicidade deles de receber a gente, né? De receber visitas, de receber vocês, com certeza eles devem ficar felizes também, de receber outros irmãos em Cristo que estão ali nessa comunhão. Isso me deixou também bem impactado, né? Deixa eu perguntar para vocês também, nessa questão dos radicais, assim, o que uma pessoa precisa para ser radical? Amar a Deus, né? Ter convicção de que está disposto a abrir mão das suas próprias vontades para viver o campo. Mas, assim, ter acima de 18 anos, ter finalizado o ensino médio e estar disposto realmente, né, pastor, a viver uma vida muito simples, mas uma vida com muito cuidado de Deus, uma vida com experiências fantásticas e dedicar de 2 a 4 anos no campo. Essa experiência que eles vivem impactam tanto eles. Você estava me contando no último dia de uma jovem que foi tirar férias e não se adaptou em casa, não foi? Sim, isso mesmo. E isso é muito comum acontecer, porque assim, nós vivemos isso aqui com tanta intensidade, né? Que quando a gente retorna, às vezes, para casa, para a igreja, a gente se sente um peixinho fora d'água. Não é mais a nossa realidade, né? Não é mais as nossas prioridades. Então, às vezes, é muito comum os meninos saírem de férias e já quererem voltar porque não estão acostumando. Mas é importante, né? Esse tempo com a família, esse tempo com a igreja, mas a maioria deles, às vezes, quer passar as férias aqui. Olha, que legal. Como é que uma pessoa que não tem o chamado para ir para a Amazônia, para ser radical, ou não tem mais idade para ser radical, porque até 40 anos, não é o limite? Até 49. Até 49.
Como é que uma pessoa pode ajudar o projeto? Como a igreja pode ajudar o projeto? Eu sei que em oração, a gente sabe, em mobilização, mas financeiramente falando, como que a igreja ajuda o projeto? Pastor, através do PAN. Hoje o PAN Brasil, ele engloba todos esses missionários, né? Você fazendo adoção com no mínimo R$ 30 mensais, você consegue sustentar um missionário no campo através do PAN Brasil. É um modelo muito simples, né, de adoção. Pode ser por boleto bancário, depósito em conta, enfim, cartão de crédito. Não tem dificuldade nenhuma nessa adoção. E a partir de R$ 30, um valor até que simbólico, mas esses R$ 30, que às vezes a gente acha que é pouco, no montante que quando você junta todas as nossas igrejas batistas, e essas adoções é o que tem feito com que os missionários permaneçam no campo. Principalmente para aqueles que são os líderes autóctones, né, pastor? Porque assim, quando a gente sai de uma igreja do grande centro, por mais que seja uma igreja pequena, a igreja, os irmãos têm como ajudar nessas parcerias. Quando um jovem sai de uma comunidade ribeirinha, dificilmente a igreja ou a comunidade vai ter como adotar esses missionários. E nós não podemos, né, rejeitar um missionário porque a igreja não tem como sustentá-lo. Então, nesse sustento é onde nós conseguimos, né, que através das igrejas esses jovens possam permanecer no campo. Ou até, às vezes, a pessoa pode falar assim, mas eu não consigo fazer isso mensal. Mas uma oferta única. Por exemplo, esse mês, estamos em mês de campanha de missões nacionais. Tem a oferta única, né? A oferta de amor, a oferta especial, que é possível também aquele irmão auxiliar no trabalho missionário com essa oferta do dia especial. Então, assim, tem várias maneiras da gente se envolver com o trabalho missionário. Muito legal. Gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês, essa mini entrevista de vocês aqui a nós. Muito obrigado. Vou dar a oportunidade de vocês se despedirem ou quiserem falar alguma coisa. Pastor, somos gratos, né, pelo convite, pelo cuidado, né, dizer que o Senhor muito nos abençoou aqui durante a viagem, viu? Muito bom ver você ali todo desprendido, trabalhando com as crianças, aquele cuidado, né? Isso para a gente é muito bom. É muito bom a gente entender que a gente não está sozinho nessa caminhada, nessa jornada, né? Então, quando a gente recebe uma caravana, também serve para os missionários, para nós, né, como missionários, isso é um fôlego a mais, não estamos sós. E nossa gratidão mesmo, a vida do pastor, a igreja que tem se envolvido, investido nessa obra. E tudo isso, né, que a gente compartilha aqui, não é o que nós estamos fazendo no campo, mas é o que Deus está fazendo através da igreja. Então, essa obra só é feita porque enquanto uns ofertam, outros oram, outros vão ao campo, e como um corpo, né, não tem a parte mais importante, mas tem as necessidades. Então, esse todo, essa grande engrenagem funciona bem, porque a igreja do Senhor está muito linkada com isso, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? E um convite para que a igreja venha conhecer o campo, venha ver o que Deus está fazendo na Amazônia, venha conhecer os seus missionários aqui no campo, e que Deus mova e arda o seu coração, assim como tem feito com os nossos. É isso mesmo, pastor. Muito obrigado pela igreja ter enviado o pastor. Sim. Mas também estender o convite aí que a Germana já colocou para os irmãos também participarem de uma viagem missionária a bordo do barco. Temos viagem o ano inteiro, são cerca de 20 viagens, né? Viagens, caravanas de pastores, caravanas de igrejas, caravanas que a gente chama de caravanas abertas, que é colocada no site da Junta de Missões Nacionais. Você consegue entrar no link lá da Junta de Missões e se cadastrar, se inscrever para uma caravana dessa. Então, se envolver também no campo missionário, né? Então, a nossa gratidão à igreja de ter enviado o pastor, mas que podem também enviar mais membros da igreja para nos abençoar aqui com a presença de vocês. De 5 a 10 de janeiro tem a viagem, ainda temos vagas, então se tiver interesse, procure aí no site de Missões Nacionais. É uma viagem aberta, tem gente do Brasil inteiro, né? E em nome de Jesus vamos poder alcançar e abençoar essas comunidades. Amém, povo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Fica aqui meu carinho, minhas orações por vocês, porque eu tenho orado. Diz um livro que eu gosto muito do Pequeno Príncipe, que a gente é responsável por aquilo que cativa. Então, vocês cativaram o meu coração, assim como de todos da expedição. Então, vocês estão no nosso coração e a gente vai continuar orando por vocês, com certeza.
Tá bom? Amém. Se Deus quiser, a gente envia gente aí, para vocês conhecerem. Amém. Amém. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, pastor.